Eu tive uma paciente essa semana que foi muito interessante para mim dentro da perspectiva médica e da maneira que eu abordo os pacientes. Por quê? Porque a paciente tinha uma rotina impecável. Ela fazia atividade física a maioria dos dias da semana, ela se alimentava bem, tinha uma rotina de sono adequada, tinha a rotina de trabalho adequada, tinha a rotina com a família, né, com os filhos pela manhã, com o marido à noite. Então ela tinha uma sequência de hábitos bem estabelecidos e que já a longo prazo de uma forma muito boa, né? Que é o que a gente tenta construir com os pacientes, justamente. Por quê? Porque alimentação, atividade física e sono são fundamentais. Os relacionamentos, a família, o trabalho organizado, né? Criar uma rotina que seja proveitosa, produtiva, que traga benefícios, né, para a saúde, para o sistema, para a parte mental, para os relacionamentos, como eu sempre comento aqui. Mas, em certo momento, teve uma falha dentro da empresa, né? Uma mudança que é necessária no crescimento da empresa, que é necessária para os funcionários, enfim, uma mudança que foi muito importante e que teve um desgaste importante nessa rotina. Então, apesar dela ter essa rotina extremamente boa, esses hábitos bem delimitados, da maneira correta, com os cuidados, né? Tem momentos que fogem ao nosso controle, que fogem à nossa rotina, e isso sim nos deixa ansiosos, e o nosso corpo responde, né? Muitas vezes com queda de cabelo, com fraqueza, com cansaço, mal-estar, sonolência, né? Coisas que a gente não está habituada. Por quê? Porque houve um incômodo, houve um excesso, né, de cortisol ali, que é o hormônio do estresse. E isso é natural o nosso corpo sentir. E nesse momento, o mais importante é a gente sentir o nosso corpo, né? Porque ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, no caso dessa paciente, ela dormiu mais que o normal. Então, ela precisava descansar a cabeça dela, descansar a mente dela. Claro que tem outros fatores que muitas vezes não aparecem no momento do estresse ali, quando você tá com o cortisol alto, quando você tá intenso tentando resolver, né, e acertar as coisas. Mas ele vem progressivamente, então muitas vezes acontece 1 mês, 2, 3 meses depois desses sintomas, né? Muitos pacientes relatam, já alguns casos que eu peguei, de terem sintomas 4 meses depois, 5 meses depois, né? E aí eu sempre pergunto, o que aconteceu nesse período, né? Como que foi? Teve mudanças, teve modificações? Porque o nosso corpo, ele não responde tão rápido, né? Muitas vezes, como a gente espera. Ele vai progredindo os sintomas, vai demonstrando isso com o tempo. Então, é fundamental que a gente escute o nosso corpo, que ele está nos dizendo, e que permita que a gente tenha esse tempo de descanso, que tenha esse tempo de recuperação, que não tem tempo determinado para acontecer, né? E então, mesmo estabelecendo as rotinas, mesmo tendo padrões, hábitos maravilhosos na nossa vida, ainda vai ter falhas, ainda vai ter momentos que vai acontecer coisas que não estão sob o nosso controle. Então, a gente tem que ter a empatia com a gente mesmo, de entender esse processo e saber que a gente vai se recuperar, mas a gente precisa dar o tempo dele, né? Responder conforme ele precisa.